rito previsto no processo penal militar, ele não concede ao militar, ao policial militar, bombeiro militar, o benefício da dúvida como concede ao civil. Ou seja, o rito do processo penal militar, ele já imagina que existe uma grande probabilidade do militar ser considerado culpado. Vou explicar o porquê eu chego a essa conclusão. Para eu conseguir te explicar isso, nós temos que imaginar uma seguinte situação para ficar mais didático. Dois personagens, um civil e um militar, estão sendo investigados através de um inquérito, o militar, o inquérito policial militar, e o civil, o inquérito policial comum, estão sendo investigados sobre o possível cometimento de um crime. Ao final, a autoridade militar indiciou o militar. Ao final, a autoridade policial civil indiciou o civil. A partir desse momento, os autos vão para o Ministério Público, que vai avaliar se há um mínimo de autoria e materialidade e vai oferecer a denúncia ou pedir o arquivamento do inquérito. De regra, no militar ele já sai perdendo aí, porque via de regra o oferecimento da denúncia existe até em situações muito esdrúxulas. Mas até aí também em procedimentos comuns eu tenho visto o Ministério Público oferecer denúncia em situações absurdas. E aí estamos iguais, porque nos dois casos é oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Em todos os casos, sem me delongar muito em explicações técnicas, com a denúncia sendo oferecida, o juiz faz uma análise sumária do caso, verifica, segundo o seu juízo de valor com que ele tem na mão no momento, se há pressupostos básicos para o recebimento da denúncia. Se não é inepta, falta justa causa para receber a denúncia. No caso da justiça militar, se é manifestamente um crime não militar. Não vou me delongar muito aí. A questão é que a partir desse momento, vamos supor que o juiz receba a denúncia. Ele tem na mão, você imagine, ele tem na mão somente o inquérito policial e o parecer do Ministério Público, que 99,9% das vezes é compatível com o da autoridade policial. Por que será? Vamos imaginar para a nossa aula prática, para a nossa aula didática, que nos dois casos o juiz receba a denúncia. Uma apimentada nessa didática, vamos imaginar que nos dois casos os dois sujeitos, tanto o militar quanto o civil, eles são inocentes. Imagine um caso que são inocentes. E existem vários casos desse tipo. Palavra de advogado, mas acredite, existem vários casos que são recebidas as denúncias e é um motivo tosco, absurdo, que realmente o militar ou o civil são inocentes do crime. Mas até então o juiz só ouve a versão do policial, a versão da polícia, a versão do inquérito. Não tem uma participação tão efetiva no inquérito, o advogado no inquérito, como ele tem, por exemplo, no processo penal e no processo penal militar. E na situação, em ambos os casos eles são inocentes, eles têm uma explicação muito boa porque não foi eles que cometeram o crime. Que a versão do inquérito não mostra isso, mostra só a versão da polícia. Inclusive, já peguei vários inquéritos, militares principalmente, que a própria explicação para atitude, né, a própria, vamos dizer assim, excludente de ilicitude está demonstrada nos autos do inquérito que a própria polícia fez. Só que na hora de fazer o relatório, eles esquecem a parte que absolve o acusado e só colocam o que interessa para estar, vamos dizer assim, tentando condenar o cidadão militar. Voltando ao nosso exemplo. Aí que a coisa piore muito para quem é militar. Começando pelo civil, se o juiz decidir receber a denúncia, ele acha assim, é caso de recebimento da denúncia. Mas antes de tomar essa decisão, ele é obrigado pelo Código de Processo Penal a, em 10 dias, né, ele proporciona 10 dias para o acusado oferecer um documento chamado resposta à acusação. Ou seja, ele tem 10 dias para constituir um advogado, ou se ele não constituir em 10 dias, vai ser passado para a Defensoria Pública, é um documento obrigatório. Ele tem 10 dias para fazer um documento chamado resposta à acusação. E o que esse documento é? Além de ser esse momento que ele vai falar, vai arrolar as testemunhas que ele quer utilizar no processo, ele vai poder se pronunciar, ele vai poder falar a sua versão dos fatos antes do recebimento da denúncia. Se tiver uma explicação plausível, de repente mostra escancaradamente que o fato não constitui crime, ou que houve uma excludente de ilicitude, uma legítima defesa, um cumprimento do dever legal, uma situação crítica, estado de necessidade, ou até mesmo que o crime já prescreveu, ele vai falar isso nesse momento e o juiz vai levar essas informações em consideração. Ele pode juntar provas, ele pode juntar documentos, ele pode juntar vídeos antes do recebimento da denúncia, antes de virar réu. Isso é só no Código de Processo Penal que é previsto. Se o juiz entender que essas informações
são muito pertinentes e justificam vamos dizer assim, a falta, ele rejeita a denúncia. Pode já aí absolver nem réu ainda, né? Ele pode absolver o acusado sumariamente, ele pode ver que o crime já prescreveu e decretar a extinção da punibilidade, ver que o fato não constitui crime e extinguir neste momento simplesmente por isso. Lógico que é assim, né? Tem que estar escancarado isso, mas existe essa possibilidade e acontece muito mais do que vocês imaginam. O lado bom. E o lado bom é que acaba, óbvio, né? Se não tiver nenhum tipo de recurso por conta do Ministério Público, o processo acaba. Nem começou o processo, já acaba e o acusado ele não tem que ficar meses, às vezes anos passando pelo dissabor de ser réu num processo penal. Aí sim, se o juiz não entender que é caso de estar absolvendo sumariamente, por exemplo, dá-se início ao processo com todas as provas, com audiência e tudo mais, para ter uma sentença ao final. Até durante toda a instrução do processo, novamente o acusado pode tentar provar a sua inocência. Agora vamos falar do processo penal militar. Primeiro que a forma que é utilizado o processo penal militar não é uma forma uníssona ao longo de todos os estados brasileiros, porque o processo penal militar vem lá de 69 e antes da Constituição não teve muitas emendas assim que nem teve o Código de Processo Penal comum e tem situações que são incompatíveis com a nova ordem constitucional. Alguns juízes divergem um pouco, usam um pouco do Código de Processo Penal comum, usam um pouco do processo penal militar, usam um pouco até a parte do júri. Eu tenho um caso no Pará que o juiz deu essa oportunidade de resposta à acusação, caso raro no Brasil, em São Paulo não é aceito, já vamos falar sobre isso, e depois deu de novo a manifestação do Ministério Público baseado num artigo que é direcionado ao júri, salada mista. Código Penal, Processo Penal Militar raiz, utilizado na maioria dos estados, utilizado na parte federal e no nosso estado aqui de São Paulo. Voltando ao nosso exemplo, quando o Ministério Público entende que é caso de oferecimento da denúncia e oferece a denúncia, se o juiz não rejeitar por motivos explícitos assim, né, lembrando que ele só tem a versão da polícia e do Ministério Público, né, ele é totalmente baseado no inquérito policial e no caso aqui em São Paulo, você imagina, ele é totalmente baseado na informação que a corregedoria colocou no papel, quase nunca dá essa rejeição da denúncia. Se o juiz decidir receber a denúncia, sabe o que acontece? Ele recebe a denúncia. Oh, doutor, jura? Juro. E isso é mais sério do que você pensa. Recebe a denúncia e te transforma em réu sem você nem ao menos ter a possibilidade de se manifestar. Vocês não imaginam a quantidade de militares que têm uma explicação, que têm uma excludente de ilicitude plausível, até mesmo que o crime já prescreveu, e eles não têm sequer a oportunidade de se manifestar numa resposta à acusação, porque não é concedido esse direito no Código de Processo Penal Militar. Então o que acaba acontecendo? O militar tem que passar todo o processo penal militar, tem que passar tudo, oitiva de testemunhas, juntar provas, passar em audiência, ser ouvido, interrogatório, para no final do processo ter a chance de ser absolvido. E você se pergunta, doutor, mas você não pode alegar antes, juntar um documentozinho lá e falar essa situação? Pode, você pode tentar demonstrar, mas não é aceito. Via de regra o juiz vai falar, siga-se a instrução do processo. Previsto no rito militar você poder se manifestar antes, o que é uma grande injustiça, porque o juiz, para receber a denúncia, ele vai ter somente a versão da corregedoria, a versão do Ministério Público. Você sequer pode levantar a mão e falar, olha, mas não era eu, tá? Essa imagem, no dia da viatura, aí a escala estava errada, não era eu que estava lá. Estou exagerando a situação, né? Espera-se, pelo menos, que num caso desse, a corregedoria visse que não era o cidadão, né? Mas estou colocando um caso bem esdrúxulo que existe, só para vocês tentarem entender. Então, em São Paulo, não é utilizado esse documento resposta à acusação. Contudo, esse é o motivo que eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, que uma andorinha só não faz verão. Eu quero tentar mudar esse entendimento, principalmente do TJM aqui de São Paulo. Como que a gente faz isso? Nós, advogados, se tiver algum advogado militar me assistindo, nós temos que mudar isso. O fato de não ser aceito
na Justiça Militar aqui de São Paulo, resposta à acusação, é o motivo que muitos militares ficam anos passando num processo penal militar, numa situação que a gente sabe que é inocente. E nós sabemos que em habeas corpus para o TJM é muito difícil de ser ganhado numa situação dessa. Sempre volta falando para ser prosseguir na instrução. Então, só casos de extrema ilegalidade se arquiva o processo. Então, devido a vários entendimentos que estão vindo dos tribunais superiores, STF inclusive, estão dizendo que o artigo 396-alfa, que é o que prevê a resposta à acusação no Código de Processo Penal Comum, se aplica na justiça militar, tendo em vista a nova ordem constitucional instaurada pela Constituição Federal, que só tem 36 anos. Isso começou a ser interpretado que sim, se aplica, pois é uma chance de você ter, vamos dizer assim, a palavra no processo em nome do militar antes do juiz tomar a decisão muito séria, né? Que responder um processo penal não é uma coisa simples, é uma coisa que marca a vida de uma pessoa profundamente. Então, só responder o processo já é uma pena, condenação. Vocês falam, doutor, mas como é que você vai mudar o pensamento do TJM? Quem é o senhor para fazer isso? Quem muda jurisprudência, quem muda entendimentos de tribunais são os advogados. O uso do cachimbo deixa a boca torta e os tribunais, o Ministério Público tendem a fazer da mesma forma inquisitória que sempre foi feito, ainda mais nos tribunais militares. Um advogado, 2 advogados, 3 advogados, 300 advogados começam a tirar dessa esfera militar, como primeira instância TJM, segunda instância TJM, tribunais superiores acabou TJM, STJ, STF não tem nada de TJM. Começa a levar esses casos para cima, começa a descer e mudar entendimentos, mudar posicionamentos forçosamente do TJM. Mas eu não consigo fazer isso sozinho, eu consigo fazer isso nos meus casos, que vou começar a fazer a partir de agora. Mais advogados aqui, principalmente citando objetivamente aqui em São Paulo, começarem a pedir, começar a abrir preliminar para ter o prazo de resposta à acusação, evidentemente várias e várias vezes serão negado, isso vai ser rejeitado também no TJM em segunda instância, mas isso vai para a STJ e vai para o STF. E os últimos entendimentos até de 2024, entendimentos recentes, não é de 2024, é final de 2023, entendimentos recentes falam que cabe a resposta à acusação na justiça militar. Isso acaba virando jurisprudência, acaba virando às vezes até súmula vinculante, se todos os advogados se unirem e fizerem isso. É impossível, mas isso aconteceu há poucos anos atrás na Justiça Militar aqui de São Paulo, porque o Código de Processo Penal Militar ele também exige, por exemplo, que o interrogatório, que vamos dizer assim, a oitiva do acusado seja feito antes de qualquer testemunha. Para imaginar que antes de qualquer prova ser apresentada, primeiro se ouviu o acusado ele era visto, né, o interrogatório era visto como uma prova de acusação. Hoje em dia inverteu, uma prova de defesa. Você só é ouvido após todas as provas serem instruídas no processo. Mas se vocês verificarem o Código Penal Militar, diz não, que o interrogatório é o primeiro ato. E no Código de Processo Penal Comum, que é o último ato. Como que isso se inverteu no TJM, nos tribunais militares do Brasil inteiro, inclusive em esfera federal? Por causa de advogados que brigaram e levaram isso para cima e mudaram o entendimento, e hoje em dia é unânime. Qualquer juiz que fizer isso sem o aval da defesa vai ter o processo inteiro anulado. Parece pouco, mas as informações que eu passei nesse vídeo podem com o tempo mudar muito, 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 muito a vida de muitos militares que vão enfrentar 1, 2, 3 anos de processo penal militar simplesmente porque não puderam levantar a patinha e falar: "Ô, doutor, não era eu". Compartilhe esse vídeo para que chegue ao maior número de advogados possíveis, para que a gente tente fazer uma corrente, realmente uma corrente de todo o processo penal militar, principalmente nos estados que não aceitam essa resposta à acusação, comecem a pedir prazo de resposta à acusação. Se for negado, sobe isso em preliminar na apelação, em habeas corpus. Se for negado de novo, que suba em recurso especial ou recurso extraordinário, para nós mudarmos essa vertente acusatória que tanto atinge o policial militar, os militares do Brasil.